Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu quero dar as boas-vindas aqui a todos que nos estão assistindo, vendo. Esse é o grupo Saturnália Antropofágica, que trata de aspectos da antiguidade, arqueologia, e que se reúne periodicamente, que tem um canal no YouTube, onde vocês estão podendo ver esta apresentação de hoje. Nós teremos hoje, para que ficar consignado, no dia 24 de agosto de 2026, nós resolvemos fazer nesse dia em homenagem à arqueologia, destruição de suposta erupção do Vesúvio, 79, e também o suicídio, né, do Getúlio Vargas. E depois também, 76, né, e no dia 22 foi a morte do Juscelino Kubitschek. Então, nada mais apropriado para um grupo que se refere ao passado, né? E, bom, nós teremos a apresentação aqui do João Lucas Galassi Duarte. O João Lucas, ele é graduado em História pela Unicamp. Ele desenvolveu uma pesquisa na graduação sobre tema de arqueologia, digamos, pré-colombiana, sob minha orientação e da Denise Cavalcante Gomes, e agora ele prossegue no mestrado também da Unicamp, em História, em coorientação com a Luana e com a coorientação continuada da Denise Cavalcante Gomes do Museu Nacional. Então, é uma satisfação muito grande poder contar com a sua participação hoje. João, fique à vontade, por favor. Muito obrigado, professor, pela apresentação. Então, acho que a fala que eu preparei aqui para nós hoje é um pequeno recorte da pesquisa de mestrado que eu estou conduzindo agora. E, bom, eu enviei para as pessoas do grupo um pequeno texto, né, para motivar o início da minha fala, que nada mais é do que o texto que será enviado, né, para análise de evento do encontro da ANPU, agora que acontecerá em setembro. Então, é uma temática mais historiográfica e um pouco mais teórica, né, desse texto que vocês tiveram acesso. E na minha fala, eu pretendo, então, partir de alguns conceitos que ele traz, de algumas problemáticas históricas que ele traz, mas não vou me restringir a isso. Vou, na sequência, promover uma análise mais voltada para a cultura material e para a iconografia, em um recorte temporal um pouco mais amplo, que eu acho que pode ser de maior interesse do grupo. E também porque, como é um texto para análise de evento, ele tem as suas limitações, acho que tanto do ponto de vista da extensão, tem um limite de páginas, eu diria, bastante opressivo, e também um limite da qualidade das imagens, né, que pode ser colocada no arquivo. Então, eu acho que aqui a gente pode dar uma expandida nesse escopo. Acho que a primeira coisa que eu posso questionar é uma pergunta muito importante para o bom convívio das atividades acadêmicas, que é quanto tempo eu tenho? Seriam 15 minutos, 20 minutos de fala, mais ou menos? Só para... Olha, João, isso um pouquinho mais, fica à vontade. Perfeito. Só para, enfim, priorizar algumas coisas, né? Mas, enfim. Então, o tema que eu proponho trazer aqui é relativo à iconografia das práticas cerimoniais indígenas andinas, em diversos recortes culturais, e o impacto desse matiz de análise sobre a temática da história e do gênero nos Andes, particularmente se pensar os recortes de gênero nas sociedades indígenas andinas, dentro de um campo de preocupações da história da América indígena, que concebe diferentes temporalidades, né,
que se enfoca na experiência histórica de populações indígenas, desde períodos pré-coloniais, passando pelo período colonial e adiante. Então, para darmos início propriamente, eu começo destacando alguns aspectos, né, do texto que indiquei para o grupo, que não vou me deter muito nele, né, mas quem teve a oportunidade de ler pôde perceber que quando nós tratamos propriamente da história, digamos, de uma ênfase disciplinar histórica mais calcada na documentação textual, na documentação arquivística, por assim dizer, nós percebemos que se consolidou uma historiografia sobre mulheres indígenas nos Andes, enfocando períodos pré-coloniais e coloniais, desde até relativamente cedo, no século XX, a partir de diferentes fontes, né, utilizadas, mas que particularmente nos estudos que se diriam etnohistóricos, nós percebemos uma ênfase no contexto Inca, quando se trata de culturas pré-coloniais, e também na atuação histórica de mulheres indígenas durante o período colonial, isto é, na sua relação com o paradigma colonial e as transformações que ele interpôs. Eu destaco que, na arqueologia, desde muito cedo, alguns períodos pré-incaicos são considerados a partir da abordagem da cultura material, mas nesse texto que eu passo para vocês, eu faço um exame crítico da historiografia, pensando propriamente o que se estudou a partir de crônicas coloniais, de relatórios de extirpação de idolatrias, de uma diversidade de fontes escritas produzidas durante o período colonial, que permitia adentrar um pouco o conhecimento sobre o contexto Inca. Também nesse texto, eu destaquei uma diversidade de motivações enunciadas para esse estudo, que vão desde uma preocupação com a história nacional, com aspectos atrelados ao nacionalismo indigenista, até preocupações mais vinculadas diretamente a persuasões teóricas feministas e ao interesse objetivo de se estudar o patriarcado e a opressão feminina a partir de estudos de casos situados em diferentes culturas, em diferentes temporalidades, recortes geográficos. Isso se dá a partir da década de 70, com o influxo de uma história das mulheres, também das próprias teorias feministas. Mas, ao cabo desse exame bibliográfico que eu proponho no texto, eu destaquei que praticamente todas as abordagens estudam a história das figuras femininas indígenas, né, o que poderíamos chamar provisoriamente de mulheres indígenas nos Andes, a partir de concepções de sujeito que muito estão ligadas aos conceitos ocidentais modernos. Nesse sentido, vão interpretar experiências históricas femininas em termos de averiguar o quadro da opressão feminina, considerando uma universalidade do patriarcado e, enfim, como nos termos em que uma das autoras vai colocar, calculam as experiências históricas femininas em termos de ganho ou perda de prerrogativas, de autonomias e, enfim, de ganho ou perda nesse cenário das relações sociais de poder. Então, essa é uma perspectiva importante, principalmente quando nós consideramos a sua implicação contemporânea para a vivência de mulheres indígenas nos países latino-americanos, e aqui dou destaque para os países andinos. Mas há de se entender também que, de um ponto de vista histórico, pensando principalmente a experiência indígena em seus repertórios tradicionais, seus repertórios ancestrais, ela não é uma perspectiva que esgota a pluralidade de experiências indígenas atreladas à vivência do gênero. Então, um dos caminhos um dos questionamentos que eu levanto quais caminhos nos permitem complexificar um entendimento sobre o repertório indígena nas relações de gênero. E esse, basicamente, é o panorama histórico, a problemática histórica na qual o meu atual tema de mestrado se insere, porque eu busco estudar as experiências de gênero que estão situadas no cotidiano indígena a partir de um locus muito particular, que é o cotidiano das práticas cerimoniais, que eu aqui chamo de cerimonialismo.
Basicamente, o que eu estou chamando de cerimonialismo é a observância a um complexo calendário de celebrações que, de certa forma, organizavam quase todos os aspectos da vida social nos Andes indígenas, tanto, aliás, principalmente durante o período pré-colonial, mas também permaneceram, apesar de certas transformações impostas pela mudança de contexto, durante o período colonial. E nós estamos falando de cerimônias que demarcavam a relação entre os indivíduos e os outros seres do cosmos, as wakas e outras materialidades do sagrado, mas também as relações sociais intercomunitárias e entre diferentes comunidades. Os ritos cerimoniais eram compostos por uma grande diversidade de liturgias, uma grande diversidade de performances que estavam atreladas também a diversos recortes dentro da sociedade, mas que determinavam, por exemplo, a reivindicação do trabalho comunitário para a realização de tarefas agrícolas, o estabelecimento de vínculos sociais. De certa forma, as liturgias cerimoniais materializavam as trocas de generosidades e a linguagem da reciprocidade que estabelecia compromissos mútuos e que, na prática, organizavam a vida social no âmbito comunitário nos Andes e viabilizaram posteriormente a estruturação de conglomerados sociais mais amplos, como foi o caso do Tawantinsuyo dos Incas. E a minha questão a partir disso é que o cerimonialismo, as práticas cerimoniais reiteradas a partir da observância a um calendário ritual, era um locus também de afirmação de categorias sociais e de identidades. Então, o meu entendimento é que para se estudar o papel da vivência de gênero nos Andes indígenas, o cerimonial é um locus importante e ele pode ser inquirido também através de suas facetas materiais e visuais. Então, pensando através da cultura material atrelada ao cerimonialismo e da visualidade também atrelada a esse mesmo escopo. Então, particularmente, aqui começando o que eu poderia, a forma como eu termino o texto, na verdade, dando início a uma análise de alguns artefatos de cultura material indígena andina, eu destaco como um dos objetos mais importantes do cerimonialismo de matriz inca, mas que está presente desde períodos pré-incaicos em uma diversidade de culturas, o uso de recipientes cerimoniais de tipo rero, que são recipientes de madeira campaniformes, troncônicos ou cilíndricos, que, apesar de estarem inscritos numa tradição pré-incaica, seguiram sendo fabricados mesmo durante o período colonial, e durante o período colonial eram produzidos com uma iconografia polícroma em laca incrustada na madeira. Então, a partir daí, nós temos uma iconografia figurativa que funciona como um importante dado sensível para que nós possamos identificar também a construção do corpo, a construção do gênero em locos diversos, até nas próprias representações de ocasiões cerimoniais. Então, o que eu posso, no primeiro momento, perguntar no que diz respeito ao estudo das experiências históricas femininas a partir da iconografia de recipientes do tipo quero, é como nós podemos identificar os marcadores, que aqui eu diria de gênero, nessa iconografia. De gênero porque estamos falando de condutas, de performances esperadas para sujeitos sexuados, para sujeitos cujos corpos sexuados podem ser discernidos. E isso é algo perceptível na iconografia dos recipientes rero, através de uma diversidade de índices, mas um dos principais, apontados inclusive na bibliografia, são os padrões de vestimenta, que podem ser aferidos a partir também de comparação com fontes etnohistóricas correlatas. E eu destaco de imediato aqui, em alguns exemplos iconográficos de recipientes do tipo quero, do período colonial, calcados numa tradição inca, mas produzidos no início do período colonial, algumas figuras as quais geralmente se atribui a alcunha de figuras femininas, de corpos femininos representados aqui, em contextos diversos.
Mas eu posso, no primeiro momento, então, colocar este apontador laser para nós podermos ver, que essas figuras vão ter padrões de vestimenta bastante coerentes entre diferentes objetos que geralmente são identificados pelo axo, que é essa peça de tecido única, geralmente vestida ao longo do corpo, a líquia, uma espécie de chale que é vestido sobre os ombros e frequentemente preso com um alfinete do tipo tuco, que raramente vai aparecer na iconografia de Heros, e por vezes algum toucado de tecido, um nhanhaco ou algum outro semelhante. Nem sempre o toucado vai aparecer, mas eu gostaria de destacar que algumas vezes essas figuras femininas vão aparecer frontalizadas, outras vezes de perfil, em iconografias mais estilizadas ou menos estilizadas, mas se vai perceber essa coerência nos padrões de vestuário. Então, se pode verificar aqui o axo, a líquia e o nhanhaco. Aqui também, nesta figura lateral aqui, o axo, a líquia, e essa não tem toucado de tecido. Mas a indumentária é um dos padrões que nos permite fazer esse tipo de distinção inicial. Bom, a partir disso, ainda pensando, só para destacar aqui uma página de ilustração do Amampoma, que é uma fonte visual bastante tradicional para o estabelecimento desses critérios no campo andianista, também representando aqui de forma mais fácil para vocês visualizarem esses padrões de vestimenta associados aos corpos femininos, que frequentemente também vão incorporar a iconografia de recipientes do tipo Hero. E, bom, então, a partir do momento que nós podemos fazer essa distinção de figuras sexuadas na iconografia dos Heros, nos resta perguntar o que elas nos indicam e em que contextos, que tipo de correlações pictóricas elas geralmente vão aparecer e o que isso nos permite analisar. Então, um dos exemplos mais discutidos na bibliografia e mais tradicionais diz respeito à ideia de que os Heros, como objetos de prestígio, vão trazer figuras femininas e figuras masculinas em posições de poder, geralmente, enfim, como objetos de prestígio, isso está denotado, e que essa complementaridade de gênero na iconografia faria uma referência direta aos padrões reciprocitários e de complementaridade que, no âmbito comunitário, eram julgados como necessários para a eficácia do cerimonial e a eficácia das diversas tarefas que esse cerimonial engendrava no cotidiano indígena. Então, por exemplo, nessa convenção iconográfica muito comum do par Coya e Inca, que seriam os soberanos do Tawantinsuyo, que a própria referência a essas figuras num objeto colonial naturalmente apresenta uma rememoração dos tempos incaicos, mas a presença dessas figuras denotaria essa complementaridade. Eles aparecem geralmente sob o motivo do arco-íris. Tem toda uma outra simbologia que não vou entrar em detalhes aqui, porque ainda pretendo analisar algumas outras coisas, mas destaco no primeiro momento como é comum a presença, a associação de figuras femininas a um motivo floral desproporcional, em grande tamanho, que é geralmente pensado como uma representação simbólica que associa o aspecto feminino à terra fértil, à Pachamama e o seu alto poder genésico. Então, como um dos elementos importantes do cerimonial e de sua relação, do seu embrincamento com a agricultura e com a fertilidade da terra. Então, essa é uma das tópicas que geralmente é mais apontada de antemão. Mas eu gostaria de ir um pouco mais a fundo nessa análise, estudando algumas iconografias um pouco mais complexas de alguns objetos. Eu trago aqui um exemplo, que também já está apresentado no texto, de algumas correlações que eu tenho percebido. Então, eu gostaria de chamar a atenção no primeiro momento para esse objeto, que é um Hero Inca colonial que atualmente está no Museu Britânico. Então, vamos
vou propor um exercício de análise dessa iconografia. Né? No primeiro momento, nós observamos uma figura masculina vestindo um unco, que é essa espécie de camisa mais larga, né? E empunhando uma chaquitáquia, que é um arado de pé tradicional andino. À sua frente, nós temos uma figura feminina, tipificada daquela forma que já descrevemos, né, com axo, íclia e nhanhaco, que está quebrando os torrões de terra e enterrando as sementes, ou o tubérculo, né, aqui, ou seja, nós estamos diante de uma cena de plantio que está sendo realizada com uma complementaridade de gênero. Aqui também nós temos mais duas figuras masculinas com a chaquitáquia e mais duas figuras femininas também repetindo o gesto de quebrar os torrões de terra e enterrar a semente. Aqui, basicamente, eu girei o quero no sentido anti-horário, né, para chegar nesta iconografia. Né, é o mesmo objeto, todas as imagens aqui são do mesmo objeto. O que poderia, a princípio, parecer uma cena de representação laboral cotidiana, tem a sua faceta cerimonial e ritualizada denotada por uma outra figura feminina, que vai aparecer aqui, empunhando dois recipientes do tipo quero. Então, nós temos na própria iconografia do quero uma representação do uso em pares, como era, né, frequentemente utilizado, deste tipo de artefato. É uma espécie de referência metalinguística. Nesse segundo arranjo aqui, nós temos mais uma figura feminina que impunha esses dois queros. Né? Esses objetos eram utilizados para o ato ritual de beber, nessas cerimônias públicas, ou para libações. Então, através, sempre nessas convenções iconográficas, de uma figura feminina empunhando o par de queros, que nós temos a tônica cerimonial que é dada à cena. Também, em uma outra faceta do mesmo objeto, continuando girando no sentido anti-horário, nós temos mais duas figuras femininas entoando cantos propiciatórios frente a um motivo de disco solar, né? Representando também, mais uma vez, né, atrelando essa cena a um aspecto cerimonial, que conecta o ritual agrícola, que nesse caso remete aos plantios da primavera, ou chakra yapuiquia, em Quechua, com uma vinculação mais às dinâmicas do cosmos e das performances necessárias para cada indivíduo na comunidade. Aqui, né, mais aquela mesma cena, né, ampliada, e um referencial importante que nos ajuda a entender essa cena, de novo, o próprio Wamampoma, que não apenas escreve sobre essa ocasião ritual específica, né, relativa aos plantios da primavera, mas nós temos aqui na ilustração algo muito semelhante ao que se verifica na iconografia desta convenção, né, nesses artefatos. Então, temos, né, a presença do disco solar, a fileira de indivíduos masculinos com as chaquitáquias e a fileira de indivíduos femininos quebrando os torrões de terra, enterrando as sementes, e uma figura feminina empunhando o par de copos, né, como denotando o aspecto cerimonial desta cena. Bom, o que nós vemos até aqui é que a eficácia da imagem como uma cena cerimonial está condicionada a um gesto específico de um corpo feminino, né, com a indumentária característica, que é esse gesto de sustentar o par de copos e isso a coloca numa posição de oficiante importante deste ritual. E como último quero que vamos fazer a análise aqui, eu trago um outro objeto em que esse mesmo aspecto pode ser percebido em uma cena relativamente transformada. Esse é um quero inca colonial que pertence à coleção Landman, que está sobre comodato no MASP, e ele traz também a representação de uma cena agrícola, por assim dizer. A diferença é que nós temos aqui um arado de tração animal, que situa a cena inequivocamente em uma temporalidade do período colonial, pós-intrusão ibérica,
Então, enfim, vamos por partes, né? No primeiro momento, nós temos uma figura masculina aqui, que está conduzindo este arado de tração animal, né? É a mesma figura que está aqui no meio, certo? E atrás dessa figura masculina, nós temos uma figura feminina lançando sementes na terra. Então, a forma do arado se alterou, a forma de lançar a semente se alterou. Mas, novamente, nós entendemos que essa cena de trabalho agrícola está sendo feita em parâmetros altamente ritualizados e que a cena, como um todo, corresponde ao cerimonial a partir da presença de uma figura feminina, mais uma vez, empunhando o par de recipientes do tipo quero. Então, eu trago até mais uma outra representação, porque nessas imagens fica um pouco difícil de enxergar, mas eu encontrei no Museu Larco de Lima um objeto que tem uma cena praticamente idêntica. As fotos estão ruins, mas tem esse desenvolvimento da iconografia que nos permite verificar essa cena que eu descrevi. Então, uma figura feminina lançando as sementes, uma figura masculina. Importante destacar, essa figura masculina incorpora vestes coloniais, né, incorpora vestes de origem ibérica, e o que não acontece com as figuras femininas, conduzindo, né, o arado de bois, e, mais uma vez, a figura feminina denotando o aspecto cerimonial da cena através desse gesto de empunhar os objetos rituais. Então, a pergunta que eu faço é, essa correlação aparente que nós observamos seria algo específico dessa tradição artefatual dos recipientes Hero, ou nós estaríamos diante da presença de um referencial característico de um pensamento indígena que pode ser, de alguma forma, expandido, que pode ser mais antigo do que o Incário, propriamente, ou do que o período colonial, ou que poderiam ter alguma difusão dentro de um contexto andino. E para promover para responder essa pergunta, eu comecei a olhar com mais atenção para outras tradições artefatuais de outras culturas, em que temos uma iconografia cerimonial e que o gesto de empunhar os recipientes destinados a beber em ocasiões rituais ou a promover libações também são aparentes. Então, eu pergunto se está tudo certo, se até aqui tudo bem, antes de eu começar a próxima parte, para finalizar. Enfim, todos me ouvem, tudo bem? Perfeito. Porque, então, a partir daqui, né, nós estamos tratando do período colonial, né, do contexto indígena comunitário no período colonial, mas eu gostaria de, então, lançar o olhar para algumas tradições artefatuais um pouco mais antigas e exercitar algumas hipóteses que eu estou desenvolvendo nesses últimos meses e que pretendo apresentar em breve, de forma mais conclusiva, em outros eventos acadêmicos, mas eu vou começar chamando a atenção para uma tradição cerâmica característica da cultura Recuai, que seria uma cultura do período intermediário inicial, então muito mais antiga que os Incas e naturalmente que o período colonial, uma cultura arqueológica que foi tipificada principalmente a partir das suas evidências cerâmicas, né? Uma cultura que se desenvolveu na região da Serra de Ancash, que está um mapa do atual Peru e o recorte no qual se localiza esse tipo de cerâmica que levou a conceber a existência dessa filiação cultural, né, que foi apelidada de Recuai, inclusive pelo nome da região. E essas evidências cerâmicas geralmente se constituem de vasilhas escultóricas, de uma cerâmica com pasta fina, rica em caulim, com geralmente uma decoração vermelho sobre branco, tons de alaranjado sobre branco, e que trazem representações figurativas desde o ponto de vista escultórico. A importância, né, por que eu estou partindo dessa cultura para começar a fazer esse exercício comparativo, vem do próprio precedente arqueológico, porque com um trabalho muito importante, né, para a arqueologia sobre um viés de gênero, né, um trabalho da arqueóloga Joan Jarrow, através do estudo que ela promove no sítio arqueológico de Queiax Alto, ela estuda justamente a relação entre mulheres e
os banquetes cerimoniais indígenas no contexto Recuai. E ela conclui que, de forma preliminar, que a presença de mulheres indígenas no contexto Recuai como oficiantes dos rituais estavam ali numa posição de significativo poder dentro daquela sociedade, justamente pelo seu caráter de oficiantes de rituais, e também conclui observando, né, muito inspirada pelos trabalhos da Irene Silverblatt, que eu comento no texto que vocês tiveram acesso, ela compreende que o surgimento da sociedade incaica erodiu prerrogativas e autonomias femininas atreladas a esse contexto ritual. Né? Bom, então, essa é a abordagem que a Joan Jarrow faz a partir dos vestígios arqueológicos, e eu vou promover uma análise um pouco mais iconográfica a partir de tradições artefatos, de convenções e artefatos dessa cultura, pensando principalmente a iconografia cerâmica. Então, o primeiro objeto que nós vamos analisar é esta vasilha escultórica polícroma de cultura Recuai, que atualmente está no Metropolitan Museum de Nova York. Bom, nós podemos começar a análise, a princípio, observando esta figura central, que é maior que as outras figuras, tem um toucado elaborado, está ataviado com essas orelheiras e pode ser interpretada com uma waka, né, talvez com uma figura importante. Podemos voltar a essa questão depois, mas por hora, né, vamos colocar desta forma. O segundo tipo de figuras aqui que eu posso chamar a atenção são estas daqui que se colocam de forma mais próxima a essa figura central. Aqui a gente pode ver por um outro ângulo, né? Essa figura central está deitada e aqui nós temos essas 5 figuras que estão mais próximas e que historiadores da arte Recuai, no caso, geralmente vão atribuir como figuras femininas, né? E isso se dá, novamente, pelos padrões de vestimenta verificados, que são muito semelhantes àquelas tipificadas por fontes etnohistóricas para o contexto inca, né, que são a peça de tecido única e longa, né, o arço, essa espécie de chale, a líquia, e o toucado de tecido, o nhanhaco. Temos como saber que os grupos Recuai tinham padrões de vestimentas tão semelhantes aos grupos indígenas no contexto inca e no contexto colonial? Podemos inferir que sim, justamente pelos achados arqueológicos. A própria Joan Jarrow aponta isso, é um dos índices que ela usa para marcar essas presenças de identidades de gênero no registro arqueológico. Em um outro ponto, nós temos essas outras figuras aqui, que por utilizarem uma espécie de manto semelhante a um unco e essas orelheiras e um toucado menor, geralmente são atribuídas como figuras masculinas, né? Esse tipo de representação complexa desse cântaro escultórico geralmente é reconhecido como um contexto cerimonial, né, como um contexto ritual. E nós temos aqui algumas condutas para esses sujeitos que estão representados aqui, de uma forma, de como eles estão efetivamente se comportando nesse ritual. Eu acho que, num primeiro momento, podemos destacar que as figuras femininas são representadas portando, justamente, né, empunhando os copos, né, objetos semelhantes ao que seria um recipiente do tipo Hero, e também há de se perceber que elas são as que estão mais próximas dessa figura que pode ser interpretada como uma waka. Não apenas estão mais próximas, como esta waka toca as figuras, né? Isso pode ser percebido de diferentes ângulos, né, aqui, enquanto o que se interpretaria como as figuras masculinas estão trazendo um camelídeo andino, uma lhama ou alpaca, atada pelo pescoço por uma corda, aqui é mais fácil de ver, o que na iconografia andina geralmente é um semema atrelado a animais sacrificiais, né? Então, eu gostaria de, para não me estender muito, denotar o fato de que
nessa convenção iconográfica, que nós temos uma outra peça, né, de uma outra coleção, que também traz essas mesmas figuras, nós temos, salvo por essa figura central, que pode representar uma waka, o gesto de manusear esses recipientes associados à bebida e às libações, mais uma vez associado a um recorte de distinção sexual, no caso, feminino, né? E pronto, aqui também mais uma vez, né, são outro objeto semelhante, com menos elaborado, né, mas digamos com uma menor propensão de figuras por outros ângulos, mas se percebe então que além de terem uma prioridade, serem representados com uma prioridade no manuseio dessa cultura material do cerimonialismo, elas são próximas dessa figura sagrada, dessa figura importante que é geralmente colocada no centro da composição. Bom, aqui também, para marcar essa distinção em relação ao que nós estávamos observando, né, eu trago apenas de passagem essa outra figura escultórica que tem padrões de vestimenta e de atavios que lembram essas figuras masculinas, trazendo um animal sacrificial aqui, como também é o caso, porém a presença do toucado elaborado pode dar a dúvida se nós estamos falando daquelas mesmas figuras masculinas da primeira figura, ou da própria waka ou xamã, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Um xamã que se investe da condição de waka naquele momento, né? Poderia até fazer uma análise mais elaborada dessa figura, mas o meu objetivo aqui é mostrar que essa diferenciação clara das figuras, ela é comum a uma grande diversidade de artefatos, né? Se constitui aí uma tradição artefatual, propriamente, que é coesa para fazer essa análise. Bom, então, esse é um exemplo que nós percebemos, né, na cultura Recuai, que liga a uma correlação pictórica que também vai aparecer em objetos muito posteriores, que é a tradição dos Hero. Isso, por si só, não é um indicativo muito forte de que nós estamos diante de tópicas imagéticas que persistem muito no tempo. Então, eu posso finalizar com um último estudo de caso de uma última tradição artefatual de ainda outra cultura, que está situada em uma região semelhante, né, do Vale do Chancai, mas ali num escopo temporal, né, de 1100 a 1470 da Era Comum, em que eu estou me referindo à tradição Chancai, a tradição cerâmica Chancai. Talvez vocês já tenham ouvido falar, né, de Chancai pela região em que os chineses estão construindo o porto lá no Peru, né? Então, é uma cultura arqueológica que foi batizada em nome da região onde ela se encontra, né? Mais uma vez, estamos falando de uma cultura muito localizada, né, em um determinado lugar. E a tradição cerâmica Chancai, ela está geralmente representada por uma produção cerâmica branca com pintura em preto, né? Tal como vocês observam nesse exemplo aqui. Esse é um tipo de cântaro escultórico que aparece na cerâmica ritual Chancai. Eu não vou entrar em muitos detalhes desse tipo, eu só estou trazendo a imagem para vocês perceberem isso que eu destaquei, né? Geralmente a gente tem uma pasta cerâmica branca com a pintura em preto, né? Ressaltando alguns detalhes, e que essa tradição dos vasos-corpo é bastante consolidada, né, na tradição cerâmica Chancai, e é importante observarmos aqui, no primeiro momento, os padrões pelos quais o corpo é construído. Aqui eu não estou dizendo que há uma correlação direta entre o corpo humano e a forma como as pessoas dessa cultura, atreladas a essa cultura arqueológica, produziam o seu corpo. Não estou dizendo que era idêntica à forma como se produz o corpo do artefato, mas hoje nós sabemos que existe uma certa correlação, pensando principalmente a partir dos fardos funerários, ou que poderiam se dizer popularmente múmias Chancai, em que se percebe padrões de tatuagens e pinturas corporais, como vocês podem perceber aqui no braço, muito semelhantes aos que também serão representados na cerâmica escultórica. Então, entre a produção do corpo artefatual e do corpo humano, existe um certo paralelo, né?
Bom, aqui também, só para vocês terem uma noção, né, de como se constroem esses vasos-corpo, mas eu gostaria de chamar a atenção mesmo para este outro estilo, por assim dizer, de vaso-corpo. Vocês já sabem a essa altura onde eu quero chegar, né? São vasos-corpo que têm uma representação de corpo humanoide e que, mais uma vez, seguram, né, um recipiente cerimonial. Aqui eu estou pressupondo, né, que é não estou exatamente pressupondo, né, estou baseado em bibliografia, mas estou de imediato apontando que se trata de um recipiente cerimonial pelo próprio contexto em que esse tipo de objeto se encontra, geralmente atrelado a enterramentos e se produz e se utiliza com uma certa ritualidade, né? Mas, então, assim como do outro modelo que eu mostrei, esse tipo de vaso-corpo, com as orelheiras, uma face repleta de sememas, né? Podemos interpretar ou como pintura facial ou como tatuagem, um toucado elaborado e um recipiente nas mãos, é uma tradição de objeto que tem muito, enfim, ela é muito coesa também, né? De novo, mais uma vez, estabelece-se uma tradição artefatual nesse sentido. Trouxe vários exemplos aqui, né? Este primeiro é da coleção Ivani Jorge Unes, do MAI, este segundo da coleção Landman, que está no MASP, um exemplo da coleção Cerqueira Leite, que está em Campinas, um exemplo do Museu Britânico, enfim, é uma grande variedade de objetos que observam esse mesmo estilo de construção do corpo, no caso, né? Isso aqui do Museu Etnográfico de Berlim. Se vocês estão acompanhando o percurso argumentativo que eu estou fazendo, a pergunta que a gente poderia fazer para esses artefatos é: será que aqui também, né, na cultura Chancai também, a iconografia do manuseio dos copos cerimoniais pode estar atrelada a um recorte de gênero e, particularmente, à figuração feminina? Temos um problema imediato aqui, que é a dificuldade de se estabelecer esses recortes de gênero para essa tradição artefatual sem os indicativos, sem os marcadores muito claros, como no caso da vestimenta, que nós temos nas outras figuras que eu já apresentei. Mas é possível estabelecer, pelo menos na minha perspectiva, é possível estabelecer essa relação a partir de um outro tipo de objeto Chancai que dialoga diretamente com outras formas da cerâmica Chancai e nas quais os marcadores sexuais são colocados de forma objetiva, que é a tradição dos cutimílicos, que são essas pequenas estatuetas, geralmente colocadas em contextos funerários, em contextos tumulares, semelhantes à cerâmica ritual e aos vasos-corpo. E nesse caso, nós temos figurações e construções do corpo que se dão também pela pintura facial, pelas tatuagens, pelos atavios, que dialogam com a tradição dos vasos-corpo. Então, esse par de cutimílicos que está no Museu Larco, nós temos aqui a presença de um cutimílico que se poderia dizer feminino e de um masculino. Os cutimílicos femininos são os mais comuns, de longe, né? Os masculinos são muito, muito raros. E o que eu destaco aqui nos cutimílicos femininos nesse primeiro momento, os padrões de pintura facial ou de tatuagens faciais, como podemos, enfim, interpretar. Que, apesar de terem muitas variações entre si, como vocês podem ver aqui, tem variações nas figuras exatas, né, não são exatamente as mesmas figuras, nós percebemos alguns elementos que são bastante coesos, como esse padrão de pintura que, a partir do contorno dos olhos, se dirige em relação à parte de trás da cabeça, sob as orelhas, e, em muitos casos, essas linhas de sememas que acompanham as bochechas. Né? Então, o que eu destaco é que existe uma correlação bastante objetiva entre o tipo de pintura facial, o tipo de construção do corpo que se faz entre os cutimílicos femininos e os cântaros escultóricos que trazem essa iconografia do copo, né, do uso do copo, ou melhor, do manuseio dessa cultura material do cerimonialismo. É paradigmático que
o único tipo de cutimílico que não tenha essa conformação de pintura facial seja aquele que explicitamente apresentado como masculino, desde um ponto de vista do corpo, né, da distinção sexual. Então, isso é um indicativo de que os padrões de pintura facial podem estar associados aí a recortes sexuais e que, portanto, talvez seja possível fazer a comparação com outros tipos artefatuais da mesma cultura. Mas eu destaco também que, apesar de que aqui um outro exemplo do cântaro escultórico, apesar de que esse tipo de pintura que circunda os olhos e vai em direção à parte de trás da cabeça seja comum a todos, existem algumas diferenças aqui na parte das bochechas e na própria pintura ou não da região da boca. Em alguns cântaros escultóricos isso vai aparecer, em outros não. Então, são hipóteses que tenho desenvolvido nesses últimos tempos para se analisar a cultura material indígena a partir de recortes de gênero, que pensando ontologicamente no ritual como uma forma de construção do corpo, como uma forma de construção da experiência de gênero, entendo que são caminhos para nos aproximarmos dessas perspectivas desde um ponto de vista das ontologias indígenas, sem necessariamente estarmos tão pautados em concepções de sujeito tão ocidentais modernas, que, apesar de muito importantes nesse caso, não se resumem simplesmente a uma questão de maior opressão feminina ou menor opressão feminina. Então, é uma via de análise que busca estudar dentro de um referencial andino que pode ser dilatado nessa medida, e eu digo pode não como uma afirmação direta, mas a título de hipótese mesmo, como uma forma de complexificar o entendimento sobre a experiência histórica dessas populações indígenas. Então, a guisa de conclusão, que já, obviamente, como de costume, já falei muito mais do que desejava, né? Eu posso destacar que a temática cerimonial motivou figurações diversas nas tradições artefatuais indígenas andinas, nós vimos isso através dos exemplos, e que essas figurações são um dado sensível muito importante para interpretar essas ontologias, também no que diz respeito à construção do gênero, da experiência de gênero, no caso. Como um segundo ponto, nós percebemos que a cultura, aliás, a concepção cultural do corpo, tanto humano quanto artefatual, e das condutas de sujeitos sexuados, isto é, os sistemas de gênero, se dá nas sociedades indígenas também através do cotidiano cerimonial, isto é, na cosmopolítica que elas têm em relação das sociedades com o cosmos, né? E pelas próprias modificações corporais que nós percebemos, padrões de vestuário, as tatuagens, as pinturas corporais, que não apenas decoração, são também uma forma de efetivamente construir o corpo nas concepções indígenas. E, como conclusão final, eu entendo que parece estar escrito em um repertório andino, em alguma medida compartilhado, em alguma medida diacrônico e transcultural, uma associação entre figurações de corpos femininos e performances cerimoniais associadas ao manuseio dos recipientes para o consumo de bebidas e libações. E que os indícios dessas correlações podem aparecer tanto na iconografia de recipientes do tipo Rero, do período Inca colonial, de uma forma metalinguística, como vimos, como nas cerâmicas rituais Recuai e Chancai. Então, algumas das referências nas quais eu baseei esta minha fala. E, no mais, eu só posso agradecer pela atenção e pela paciência de vocês até aqui. Fico à disposição para quaisquer perguntas que vocês possam ter. Muito bem, muito obrigado, João Lucas. Apresentação muito clara, com uma série de questões, tanto de âmbito teórico, quanto na parte da documentação em si, arqueológica e iconográfica. Muito interessante. Eu, antes de passar a palavra para as pessoas, eu vou fazer um comentário, digamos, metodológico, quer dizer, o caminho para se estudar, que é o fato de que você alia a documentação iconográfica, arqueológica e histórica de diferentes períodos e as questões propriamente teóricas, quer dizer, abordagens. Você começa falando da questão do gênero,
mas fala também de performance, ritual, ontologia, e na sua conclusão você também chega a essa questão que é muito discutível e discutida, da questão da longa duração, do aspecto diacrônico e transcultural, que eu acho que também merece reflexão. Então, eu gostei muito da sua apresentação, João Lucas, e então abro a palavra para os colegas que queiram ou fazer perguntas ou comentários, né? Por favor, fiquem à vontade. Bom, se ninguém... Eu gostaria de começar. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o João Lucas. É um tema, assim, interessantíssimo. E eu gostaria de saber qual a metodologia que você utilizou para selecionar quais outros povos você iria trabalhar com eles e se, além dos 2 povos que você apresentou, existem outros que serão analisados na sua pesquisa. Ou serão só esses 2 povos mesmo? Você pretende fazer uma coisa mais ampla ou uma coisa mais restrita? Bom, acho que eu posso já responder direto, ou tem mais gente que... Bom, eu já vou fazer a resposta e depois fazer mais uma rodada. Então, muito obrigado pela pergunta. Acho que a primeira coisa que eu posso destacar é que a minha pesquisa de mestrado, ela não compreende todo esse escopo. Eu aproveitei a oportunidade aqui para apresentar uma linha hipotética que eu estou sondando, né, mas a minha pesquisa ela se restringe aos réus, período colonial. Né, mas, propriamente nessa apresentação que eu fiz, qual a metodologia de escolha? Como eu aqui em um dado momento, eu parti do que já se tinha estudo a respeito, né? Pensando essa relação entre teoria de gênero, análise histórica, né, propriamente, e a construção do gênero através de performances, práticas, tecnologias sociais, e se pensar o cerimonialismo, né, o conjunto reiterado de práticas rituais, como um espaço de performances e de representações. Então, entender o gênero como também construído aí. Então, a partir dessa concepção, né, que eu utilizo no meu estudo sobre Heros, a minha metodologia foi para esse estudo de caso foi justamente buscar, no primeiro momento, o que já tinha sido escrito a respeito, e eu acho que, nesse sentido, o artigo da Joanne Giro é uma referência paradigmática, né? Não tem muito como escapar dele, né? O destaque que ela dá para essa relação entre a cultura Recuai e a cultura Inca, o que, num primeiro momento, pode parecer uma certa distância cronológica um pouco grande, mas as relações que ela estabelece ali fazem algum sentido. Mas, como eu disse, a arqueóloga, no caso, ela vai focar muito a partir do seu contexto arqueológico, né, do sítio que ela trabalha, por exemplo, na presença de alfinetes do tipo tupo como um indicativo de que existiam mulheres ali naquele centro cerimonial, por conta de que era uma indumentária geralmente associada a esse recorte de gênero. Então, ok, existia, então é um indício de que era um espaço de poder para essas mulheres, né? A minha proposta, ela vai num outro sentido, ela parte dessa perspectiva, ela me levou a escolher, no primeiro momento, a cultura Recuai para fazer essa análise, porque a gente tem um indício promissor aí, mas a minha pergunta foi, na iconografia cerâmica, isso pode ser analisado de alguma forma? Então, esse foi o critério de escolha da cultura Recuai, no caso, né? Ele se baseou muito naquilo que já vinha sendo produzido. Como eu promovi essa análise para outras culturas? Eu não tenho exatamente uma resposta para um referencial teórico claro que me explicou, que me conduziu, no caso, à cultura Chancai. Ela vem mais de um repertório visual que eu tenho de ir analisando objetos. Porque, no primeiro momento, eu estou pesquisando a tradição dos recipientes Hero,
e nisso eu observo essa correlação pictórica que eu estou, aos poucos, tentando interpretar, entre o manuseio da cultura material do cerimonialismo, no caso dos copos, e recortes de gênero. Aí, a partir de uma análise da cultura Recuai, eu percebo que uma correlação pictórica semelhante, eu estou sempre falando em termos de correlação pictórica, porque eu não quero presumir que o que a gente está vendo ali no objeto é uma representação fidedigna das práticas sociais. É importante a gente destacar que é a forma como elas estão escolhendo ser apresentadas, né? A imagem aí é uma escolha do que tornar visual. E aí os significados simbólicos podem ser diversos e é muito difícil adentrá-los, não impossível, mas difícil adentrá-los. Mas aí o meu estudo realmente é da tradição artefatual, né, de como se constitui a tradição artefatual. Bom, então eu comecei a me questionar a partir dessa primeira percepção em quais outros repertórios visuais, em quais outras culturas arqueológicas eu me lembrava de ver essa mesma figuração, né, do copo, enfim, de como se manusear a cultura material do cerimonialismo. E no primeiro momento me veio à mente essa tradição muito consolidada dos vasos corpo Chancai. E aí, começando a observar isso, o meu percurso de raciocínio foi muito semelhante ao que eu apresentei aqui mesmo, né? Buscando sempre índices comparativos para tentar entender como que aquilo está sendo construído do ponto de vista de representações de pinturas faciais ou de tatuagens, de gestos, enfim. E tem uma infinidade de outros aspectos que eu poderia analisar, que eu, né, por uma questão do espaço, fui, né, direto no que era fulcral, né? E para concluir também a pergunta sobre se existem outras tradições a partir das quais esse exame pode ser feito, eu acredito muito fortemente que sim. Eu ainda não promovi com detalhe esse tipo de abordagem para ver, assim, se a minha hipótese tiver algum fundamento, que nós estamos diante de um repertório, de um dos vários repertórios que era, em alguma medida, compartilhado dentro de um contexto pan-andino, em quais outras culturas ele aparece de forma clara. Eu poderia dizer que na cultura Pachacamac existem produções escultóricas em que o manuseio dessa cultura material do cerimonialismo aparece, também na cultura Tiahuanaco, e eu acredito que o que me vem à mente de forma mais imediata é isso, e claro, né, se tivesse que adentrar na cultura Moche com a sua grande propensão de artefatos altamente figurativos, isso seria um trabalho imenso, né, que eu ainda teria que ver se isso se aplica ou não, né? Mas, então, existe uma grande diversidade de outras culturas para se sondar esse argumento, para se estabelecer aí justamente as distinções, né? Seria algo específico das culturas da Serra Central, da Costa, como isso se construiria, né? Existem nuances, em nenhum momento eu entendo que esse indício perceptível a partir de algumas iconografias pode ser de imediato generalizado, né? Então, eu acredito fortemente que é possível observar esse tipo de coisa em outras culturas e verificar se aplica essa mesma lógica ou não. Sempre também importante tomar o cuidado com a autossugestão nesse tipo de análise, né? Porque no momento em que eu estou analisando a cultura Chancai e não encontro um referencial de vinculação de gênero muito específico nos vasos corpo, meu intuito foi analisar os cutimílicos para fazer essa abordagem. E naquele momento pareceu fazer sentido, mas eu destaco também, que fiz a questão de destacar, que a consonância não é perfeita, né? Se percebem algumas diferenças de nuance, né, dentro da própria tradição artefatual, que então pode, né, significar uma série de coisas, mas então é isso, né? A questão é sempre ter esse cuidado com a... Obrigado, Alana. Sua pergunta é muito pertinente e a resposta do João também. Há uma questão também teórica aí, ou metodológica, melhor dizendo, na resposta do João Lucas, que eu sempre ressalto, é a questão do repertório. Quer dizer, repertório significa ir atrás de tudo e anotar, né, chamar atenção, etc. Então, esse processo que o João Lucas mencionou, que ele fez na medida do que ele foi vendo, né, ele é um fator importante para todos
todos os estudiosos, qualquer estudioso, qualquer estudiosa, sobre qualquer tema é circular. E por daí a importância do repertório. Mas o João Lucas ressaltou, é lógico que, ao mesmo tempo, tem que se tomar cuidado com a questão do pressuposto, né? Que a pessoa já vai com pressuposto. Mas é muito interessante. O Douglas falou que você fala sempre muito bem e falou mesmo. Obrigado, João. Mais comentários ou perguntas? Acho que consegui chegar a tempo para acompanhar, viu, João Lucas? Gostei muito do seu trabalho, muito esclarecedor e esteticamente muito rico. Achei as imagens lindas, uma qualidade impressionante. Os parabéns. Parabéns, João. Sua aula ficou muito boa, como diz o professor. Ficou bom, né, Douglas? Ficou ótimo. Cada explicação dele dá uma aula. Ele tem uma didática tão boa. Cada explicação dele, você dá para montar uma aula em cima de uma fala de poucos minutos. É verdade. E, além de tudo, o João Lucas também usa um vocabulário muito sofisticado, né? E que é sempre muito bom isso, porque dá precisão no que está falando, né? É preciso, como quando você fala em sememas, né? Então, é muito bom. Verdade. Só posso agradecer pela generosidade dos elogios. Muito feliz que tenha sido, em alguma medida, proveitoso. Mas adorei a sua fala, João Lucas, muito, muito boa. O pessoal também gostou. E então, só posso desejar uma boa noite para vocês e para quem está nos vendo, boa tarde e bom dia. Porque serão em outros horários também. Tá bom? Aí. Muito obrigado. Obrigado, gente. Uma ótima noite. Tchau, tchau. Uma grande semana. Para vocês tchau, tchau, gente. Boa noite.